Para algumas garotas, basta pentear as sobrancelhas com uma escova e fixá-las com cera para dar a elas uma aparência bem cuidada. Mas, infelizmente, a natureza concedeu pelos grossos a nem todo mundo. Muitas mulheres precisam aprender a desenhar as sobrancelhas com sombras ou lápis e, diariamente, colocar seus conhecimentos em prática. Cuidados com as sobrancelhas em casa. Para ter que recorrer com menos frequência ao uso de maquiagem, é necessário cuidar das sobrancelhas. As regras de cuidados com elas não são difíceis, mas exigem observância constante, e é importante arrancar os pelos em excesso em tempo hábil. Ao iniciar o crescimento de sobrancelhas indesejadas, você pode estragar a forma e a curvatura gerais. Além disso, as sobrancelhas sem forma parecem muito pouco atraentes. Se for difícil remover os pelos por conta própria, é melhor entrar em contato com um mestre. Ao trabalhar com sobrancelhas, é essencial usar apenas instrumentos limpos. As pincas e os pincéis devem ser lavados para evitar o acúmulo de agentes patogênicos neles. Uma das regras básicas é limpar regularmente as sobrancelhas e a pele sob elas. Não importa o quanto o dia tenha sido difícil, à noite todos os cosméticos devem ser bem lavados. Isso deve ser feito somente com o uso de produtos especiais. Os cosméticos para o cuidado das sobrancelhas devem ser de alta qualidade, naturais e sem prazo de validade. Isso se aplica tanto aos produtos de limpeza quanto às tinturas. Os folículos pilosos das sobrancelhas precisam ser nutridos. A saúde deles depende da condição externa das sobrancelhas. É útil fazer máscaras especiais, aplicar óleos nutritivos nas sobrancelhas e garantir que o corpo receba vitaminas A suficientes. Desenho de sobrancelhas com sombras. Quando as sobrancelhas estiverem bem depiladas, limpas e penteadas, você poderá começar a aplicar a maquiagem. Você pode desenhar os pelos que faltam com um lápis, mas algumas mulheres preferem preencher os espaços vazios com sombras. Esse método tem várias vantagens. Desenho de sobrancelhas com sombras. Vantagens do método. Pontos positivos do uso de sombras: aplicação rápida e fácil, orgânico e natural. Mesmo quando combinado com cabelos curtos, a capacidade de obter a tonalidade delicada perfeita, sem grudar e sem desconforto. O mercado de cosméticos está repleto de paletas diferentes de sombras para sobrancelhas, portanto, você pode não apenas usar qualquer uma das cores apresentadas, mas também criar a sua própria. Se não houver sombras especiais em casa, você pode usar sombras comuns para a maquiagem dos olhos. O principal é que elas devem ser foscas, sem brilho. Do que depende a escolha do tom. As características faciais determinam as características do formato das sobrancelhas. Elas devem ser a primeira coisa a ser considerada se você quiser obter sobrancelhas bonitas e de aparência natural. Indesejável abaixar demais a ponta externa da sobrancelha, pois isso deixará a aparência cansada. Também não é recomendado subestimar a cabeça da sobrancelha, caso contrário, o rosto ficará com uma expressão carrancuda. Quem tem um rosto alongado ou um queixo pontudo pode corrigir a aparência desenhando cabelos curtos e retos. Para as meninas com rosto quadrado, esse método não é adequado, o queixo e as maçãs do rosto parecerão ainda mais angulosos. Para as belezas voluptuosas de rosto redondo, recomendam-se sobrancelhas com uma curva e caudas retas ligeiramente alongadas. Dessa forma, você pode se livrar do formato de lua do rosto. Levantando e encurtando ligeiramente a cauda das sobrancelhas, você pode obter um efeito rejuvenescedor. O principal é não exagerar, caso contrário, o visual ficará estranhamente surpreendente. As mulheres com características faciais grandes devem expandir visualmente as sobrancelhas e torná-las ligeiramente alongadas. Se as características faciais forem superficiais, não tente aumentá-las às custas de um desenho claro e do alongamento das sobrancelhas. Arcos expressivos e claros se destacarão demais contra o fundo, borrando ainda mais os traços inexpressivos. A etapa preparatória mais importante no caminho para sobrancelhas com um formato bonito e a seleção do tom certo de sombras. A regra clássica: cabelo e sobrancelhas da mesma cor não é mais obrigatória. Contraste entre a cor do cabelo e das sobrancelhas. Loiras podem escolher uma cor mais escura do que o tom do cabelo. As moças ruivas ficarão irresistíveis se escolherem tons avermelhados. Os cabelos castanhos são adequados para tons marrom acinzentados, enquanto as morenas são recomendadas para tons de berinjela e preto. As donas de cachos pretos como carvão podem pintar as sobrancelhas com calma em um tom calmo de preto aveludado. Descrição passo a passo do processo.
Antes de desenhar as sobrancelhas com sombras, é necessário adquirir ferramentas, pincas práticas para remover o excesso de pelos. Desinfetadas, sombras de um tom adequado, de preferência em vários tons, pincel para sobrancelhas, pincel chanfrado para aplicação de sombra, cera ou gel fixador. Quando todas as ferramentas estiverem prontas e um local confortável e bem iluminado for escolhido, você poderá iniciar o desenho passo a passo. Etapas do desenho passo a passo das sobrancelhas com sombras: usar o modelo ou marca-cores a lápis para determinar o formato das sobrancelhas. Remova os pelos indesejados com uma pinça. Certifique-se de arrancar somente ao longo da linha de crescimento. Você pode limpar a pele com uma solução de clorexidina para evitar infecção no microdano. Penteie suavemente as sobrancelhas com uma escova limpa. Use um lápis macio e bem afiado para preencher os espaços vazios, se houver. Você pode delinear cuidadosamente o contorno inferior das sobrancelhas. Ele desenhado em uma linha fina, enquanto a parte interna das sobrancelhas é preenchida com traços. Em um pincel inclinado, marque a sombra do tom escolhido e aplique nas sobrancelhas, em cima dos traços do lápis. O principal é espalhar bem os cosméticos, para que a cor não fique muito brilhante e artificial. Se houver excesso de sombras, elas devem ser removidas. É aconselhável sacudir cuidadosamente o excesso de sombra do pincel antes de aplicar. Depois de se certificar de que o desenho está simétrico e uniforme, você pode fixar o resultado com cera ou gel. Se não houver produtos especiais, você pode borrifar um pouco de spray de cabelo no pincel e aplicá-lo nas sobrancelhas. Sombra Rastushevka nas sobrancelhas interessante. Na moda, naturalidade significa heterogeneidade de cores. Nesse sentido, muitas beldades dominam a técnica ombre, que permite obter a aparência mais natural das sobrancelhas. Ela é executada quase da mesma forma que a anterior, mas a cabeça da sobrancelha na técnica ombre não é pintada de forma alguma. Um tom escuro é aplicado no meio e um tom um pouco mais claro é aplicado próximo à ponta. Com a ajuda de uma mistura bem feita, você precisa obter uma transição suave entre as cores. As meninas com sobrancelhas claras não precisam de truques tão complexos, as transicões de cores claras não serão perceptíveis. Para elas, é mais fácil fazer um sombreamento de uma única cor. Para disfarçar as falhas das pálpebras, você pode recorrer ao sombreamento de duas cores, preenchendo a sobrancelha primeiro com um tom claro de sombra e, em seguida, com um tom um pouco mais escuro para marcar a curva e a ponta. O método mais simples é chamado de tonalização parcial. As lacunas existentes nas sobrancelhas são cuidadosamente preenchidas com cor, enquanto a área onde os pelos são mais grossos não é pintada. Essa variante de coloração não implica em linhas claras, portanto, não é necessário enfatizar a borda inferior da sobrancelha com um lápis. Em vez disso, você deve ir direto para a fixação do resultado com um fixador. Dica: os profissionais dos salões de beleza usam modelos para a simetria do desenho. Se você estiver fazendo design de sobrancelhas em casa, poderá encontrar exemplos desses modelos na web, imprimi-los e recorta-los. O principal é escolher apenas uma variante que se adapte ao rosto. Dicas de cosmetologistas: os especialistas costumam dar a seus clientes dicas valiosas que são muito úteis para iniciantes na aplicação de maquiagem. Espaço o mais conveniente para a aplicação de sombras e o pincel chanfrado, por isso é desejável aprender a trabalhar com ele, mesmo que o pincel tenha ficado ocioso na bolsa de cosméticos, nas sobrancelhas naturais ou nas sobrancelhas naturais, podem ser vistos pelos individuais. Portanto, para obter o efeito mais natural, será necessário desenhar traços com um lápis e lápis para sobrancelhas ou lápis para sobrancelhas, assim como para os olhos, deve ser bem afiado. Não se arrependa da ferramenta nem tenha preguiça de afiá-la mais vezes. Por uma questão de interesse, você pode até tentar desenhar traços em uma sobrancelha com um lápis sem ponta e, na outra, com um lápis afiado. A diferença será óbvia, e espaço para encurtar visualmente o nariz, você pode aplicar um tom mais claro de sombra na parte inferior do início da sobrancelha, e espaço a aplicar um tom mais claro de sombra sob a linha de dobra da sobrancelha ajuda a levantar as sobrancelhas. Não quebre muito a sobrancelha fazendo uma curva acentuada. Isso prejudica o efeito de naturalidade, às vezes, leva ao resultado oposto. Não se deve deixar de pentear as sobrancelhas antes de aplicar a maquiagem. Caso contrário, a tintura não será aplicada sob os pelos que se encontram de forma irregular.
Isso fará com que a depilação final das sobrancelhas revele espaços vazios. A cor da sombra não deve ser 100% idêntica à cor do cabelo, especialmente se o cabelo tiver sido tingido e contrastar com a cor da pele. Sobrancelhas bem cuidadas parecem arrumadas e bonitas, se você precisar dar brilho e volume a elas, e melhor usar sombra. Depois de escolher a cor correspondente ao tom do cabelo e de preparar as ferramentas, você pode começar a aplicar. O resultado deve ser fixado com um produto especial. Desenho de sobrancelhas com sombra. Mistura da sombra na sobrancelha.